Ezequiel capítulo 19. Além disso, leva tu para cima a lamentação pelos príncipes de Israel, e dize: O que é a tua mãe? Uma leoa? Ela se deita entre os leões? Ela nutriu seus filhotes entre os jovens leões? E ela trouxe um de seus filhotes. Ele se tornou um jovem leão e aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. As nações também ouviram sobre ele. Ele foi tomado em sua cova, e eles o trouxeram com correntes até a terra do Egito. Agora, quando ela viu que tinha esperado e que sua esperança estava perdida, então ela tomou outro de seus filhotes e fez dele um jovem leão. E ele foi para cima e para baixo, entre os leões, se tornou um jovem leão e aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. E ele conheceu os seus palácios assolados e devastou as suas cidades. E a terra foi assolada, e a sua plenitude, pelo barulho do seu rugido. Então as nações se juntaram contra ele em cada lado das províncias, e estenderam sua rede sobre ele, e foi apanhado na cova deles. Eles o puseram em custódia, em correntes, e o trouxeram ao rei de Babilônia. Trouxeram-no dentro de fortificações, para que sua voz não mais fosse ouvida sobre os montes de Israel. Tua mãe é como uma videira no teu sangue, plantada junto às águas. Ela foi frutífera e cheia de ramos por causa das muitas águas. E ela tinha varas fortes para os cetros daqueles que governavam, e a sua estatura foi exaltada entre os grossos ramos, e ela apareceu na sua altura com a multidão dos seus ramos. Mas ela foi arrancada com fúria, foi lançada ao chão, e o vento leste secou o seu fruto. Suas fortes varas se quebraram e murcharam, o fogo os consumiu. E agora ela está plantada no deserto, em um chão seco e sedento. E o fogo saiu de uma vara dos seus ramos, que devorou o seu fruto, para que ela não mais tenha vara forte para ser um cetro para dominar. Esta é a lamentação que servirá de lamentação. Capítulo 20. E aconteceu no 7º ano, no 5º mês, do 10º dia do mês, que alguns dos anciões de Israel vieram para inquirir do Senhor e sentaram-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos anciões de Israel e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Viestes para me inquirir? Como eu vivo, diz o Senhor Deus, eu não serei inquirido por vós. Tu os julgarás, filho do homem, julgarás tu a eles? Faze-lhes conhecer as abominações de seus pais, e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: No dia quando eu escolhi a Israel e levantei a minha mão para a semente da casa de Jacó, e me fiz conhecido àqueles na terra do Egito, quando eu levantei a minha mão para eles, dizendo: Eu sou o Senhor vosso Deus. No dia em que eu levantei a minha mão para eles, para trazê-los da terra do Egito para uma terra que eu já tinha descoberto para eles, fluindo leite e mel, que é a glória de todas as terras. Então lhes disse: Lançai fora cada homem as abominações de seus olhos, e não vos corrompeis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas eles rebelaram-se contra mim e não quiseram me ouvir. Eles não lançaram cada homem as abominações de seus olhos, nem abandonaram os ídolos do Egito. Então eu disse: Eu derramarei minha fúria sobre eles, para concluir minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Mas eu forjei por causa do meu nome, para que não fosse poluído diante dos pagãos, no meio dos quais estavam, a cuja vista eu me fiz conhecido por eles, trazendo-os para fora da terra do Egito. Portanto, eu os fiz sair da terra do Egito e os trouxe ao deserto. E eu dei-lhes os meus estatutos e lhes mostrei os meus juízos, os quais, se um homem cumprir, ele viverá neles. Além disso, eu também lhes dei os meus shabates, para serem um sinal entre mim e eles, para que eles pudessem saber que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto. Eles não andaram nos meus estatutos e desprezaram os meus juízos, o que se um homem o fizer, ele viverá neles. E os meus shabates poluíram grandemente. Então eu disse que derramaria a minha fúria sobre eles no deserto para os consumir.
Mas eu forjei por causa do meu nome, para que este não fosse poluído diante dos pagãos, a cuja vista eu os trouxe para fora. Ainda assim, eu também levantei a minha mão para eles no deserto, para que eu não os trouxesse para a terra, que eu lhes tinha dado, fluindo leite e mel, que é a glória de todas as terras, porque eles desprezaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos, mas poluíram os meus shabates, porque o seu coração ia após os seus ídolos. Todavia, o meu olho lhes poupou de destruí-los, nem fiz um fim deles no deserto, mas eu disse a seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais, nem observai os seus juízos, nem vos contamineis com seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andais nos meus estatutos e guardai os meus juízos e executai-os. Santificai os meus shabates, e eles serão um sinal entre mim e vós, para que possais saber que eu sou o Senhor vosso Deus. Porém, os filhos se rebelaram contra mim, e eles não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos para os executar. O que se um homem o fizer, ele viverá neles. Eles poluíram os meus shabates, então eu disse que derramaria a minha fúria sobre eles, para cumprir a minha ira contra eles no deserto. Todavia, eu retirei a minha mão e forjei por causa do meu nome, para que não fosse poluído à vista dos pagãos, a cuja vista eu os trouxe adiante. Eu também levantei a minha mão para eles no deserto, para que eu os espalhasse entre os pagãos e os dispersasse pelas nações, porque eles não haviam executado os meus juízos, mas desprezado os meus estatutos e poluído os meus shabates, e os seus olhos estavam atrás dos ídolos de seus pais. Portanto, eu dei-lhes também estatutos que não eram bons e juízos pelos quais não haviam de viver, e eu os poluí os seus próprios dons, aos quais eles faziam passar pelo fogo tudo o que abre o útero, para que eu pudesse fazê-los desolados, para que no fim eles pudessem saber que eu sou o Senhor. Portanto, filho do homem, fala à casa de Israel e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: ainda assim nisto vossos pais me blasfemaram, e nisso eles cometeram transgressão contra mim. Pois quando eu os trouxe para a terra, pela qual eu levantei a minha mão para dá-la a eles, então eles viram toda a alta colina e todas as árvores espessas, e eles ofereceram ali os seus sacrifícios, e lá apresentaram a provocação das suas ofertas. Ali também eles fizeram seu doce sabor, e ali derramaram as suas ofertas de bebidas. Então eu lhes disse: o que é o alto lugar para onde vós ides? E seu nome é chamado de Bamá até este dia. Portanto, diz a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: vós estáis poluídos segundo a maneira de vossos pais, e cometeste prostituição segundo suas abominações? Pois quando ofereceis os vossos dons e fazeis vossos filhos passarem pelo fogo, poluís a vós mesmos com todos os vossos ídolos até este dia. E eu serei inquirido por vós, ó casa de Israel? Como eu vivo, diz o Senhor Deus, eu não serei inquirido por vós. E aquilo que vem à vossa mente, de modo algum sucederá. Isto que dizei: nós seremos como os pagãos, como as outras famílias das nações, para servir a madeira e a pedra. Como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente que com mão poderosa e com braço estendido e com a fúria derramada eu governarei sobre vós. E eu vos trarei para fora dos povos e vos ajuntarei fora das terras, nas quais estáis espalhados, com mão poderosa e com braço estendido e com fúria derramada. E eu vos trarei para dentro do deserto do povo, e ali eu pleitearei convosco face a face. Como eu pleiteei com vossos pais no deserto, na terra do Egito, assim eu pleitearei convosco, diz o Senhor Deus. E eu vos farei passar debaixo da vara, e eu vou trazê-los para o vínculo do pacto. E eu purgarei dentre vós os rebeldes,
e aqueles que transgridem contra mim, eu os trarei adiante para fora da nação, onde eles permanecem temporariamente, e eles não entrarão na terra de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: se a mim não me ouvirdes, de hoje em diante, ide cada um atrás de seus ídolos e sirva-os, mas não poluís mais o meu santo nome com vossos presentes, com vossos ídolos, porque o meu santo nome, no monte da altura de Israel, diz o Senhor Deus, ali me servirá toda a casa de Israel. Todos eles na terra ali eu os aceitei e requererei vossas ofertas e as primícias das vossas oblações, com todas as vossas coisas santas. Eu vos aceitarei com vosso doce cheiro, quando eu vos trouxer para fora dos povos e vos ajuntar fora das nações por onde estivestes espalhados. E eu serei santificado em vós diante dos pagãos. E vós sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos trouxer para dentro da terra de Israel, na terra pela qual eu levantei a minha mão para dá-la a vossos pais. E ali vos lembrareis de vossos caminhos e de todos os vossos feitos com que fostes contaminados, e detestareis a vós mesmos, à vossa própria vista, por todos os males que cometestes. E vós sabereis que eu sou o Senhor, quando eu tiver forjado para convosco, por causa do meu nome, não de acordo com os vossos caminhos perversos, nem de acordo com as vossas ações corruptas, ó vós, casa de Israel, diz o Senhor Deus. Além disso, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, coloca a tua face em direção ao sul e derrama a tua palavra em direção ao sul e profetiza contra a floresta do campo do sul. E diz à floresta do sul: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus. Eis que eu acenderei um fogo em ti, e ele devorará toda a árvore verde em ti, e toda a árvore seca. A chama flamejante não se apagará, e todas as faces do sul ao norte se queimarão lá. E toda a carne verá que eu sou o Senhor, o acendi, e isto não se apagará. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eles dizem de mim, ele não fala parábolas? Capítulo 21. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, põe a tua face em direção a Jerusalém e derrama a tua palavra em direção aos santos lugares. E profetiza contra a terra de Israel e diz à terra de Israel: Assim diz o Senhor, eis que eu estou contra ti e tirarei a minha espada para fora de sua bainha e cortarei fora de ti o justo e o perverso. Vendo então que eu cortarei fora de ti o justo e o perverso, portanto, minha espada sairá da sua bainha contra toda a carne, desde o sul até o norte, para que toda a carne possa saber que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha, não retornará mais a ela. Suspira, portanto, filho do homem, com o quebrar dos teus lombos e com o suspiro de amargura diante de seus olhos. E será que quando eles te disserem: por que suspiras tu? Tu responderás: por causa das novas, porque vem, e todo o coração derreterá, e todas as mãos ficarão fracas, e todo o espírito desmaiará, e todos os joelhos ficarão fracos, como as águas. Eis que vem e serão levadas a passar, diz o Senhor Deus. Novamente a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor. Dize: uma espada está afiada e também polida. Está afiada para fazer uma dolorosa matança. Está polida para que possa brilhar. Deveríamos nos alegrar então? Ela despreza a vara de meu filho, como a toda árvore, e ele a entregou para ser polida, para que pudesse ser manejada. Esta espada está afiada e está polida para ser entregue na mão do matador. Grita e geme, filho do homem,
porque ela será sobre o meu povo, ela estará sobre todos os príncipes de Israel. Terrores causados pela espada estarão sobre o meu povo. Portanto, bate sobre a tua coxa, porque isso é um julgamento. E se a espada desprezar até mesmo a vara, ela não será mais, diz o Senhor Deus. Tu, portanto, filho do homem, profetize e bate tuas mãos juntas, e dobre-se a espada pela terceira vez, a espada dos mortos. Ela é a espada dos grandes homens que são mortos, que entrou em suas câmaras privadas. Posicionei a ponta da espada contra seus portões, para que seu coração possa desmaiar e suas ruínas sejam multiplicadas. Ah, ela é feita para brilhar, ela está enrolada para a matança. Vá tu para o caminho, ou para outro, seja para a direita ou para a esquerda, para onde quer que a tua face estiver posicionada. E também eu baterei as minhas mãos juntas, e eu farei minha fúria descansar. Eu, o Senhor, o disse. A palavra do Senhor veio a mim novamente, dizendo: Também tu, filho do homem, traça 2 caminhos para que a espada do rei de Babilônia possa vir. Ambos virão adiante de uma terra, e escolhe tu um lugar. Escolhe-o na cabeça do caminho da cidade. Traça um caminho para que a espada possa vir a Rabá dos Amonitas e a Judá em Jerusalém a fortificada. Porque o rei de Babilônia parou na divisão do caminho, na cabeça de 2 caminhos, para usar de adivinhações. Ele deixou suas flechas brilhantes, se consultou com imagens, olhou para o fígado. À sua direita está a adivinhação sobre Jerusalém, para designar capitães, para abrirem a boca na matança, para levarem a voz com gritos, para nomearem arietes contra os portões, para lançarem um monte e construírem um forte. E isto será para eles como falsa adivinhação à vista deles, daqueles que fizeram juramentos, mas ele chamará à lembrança a iniquidade para que eles possam ser tomados. Portanto, assim diz o Senhor Deus: por que fizeste com que a vossa iniquidade fosse lembrada, na qual vossas transgressões são descobertas? Para que em todas as vossas ações os seus pecados aparecessem. Pois eu digo, para que vós sejais trazidos à lembrança, sereis apanhados com a mão. E tu, profano e perverso, príncipe de Israel, cujo dia é chegado, quando a iniquidade tiver um fim. Assim diz o Senhor Deus: remove o diadema e tira a coroa. Esta não será a mesma. Exalta aquele que está embaixo e humilha aquele que está no alto. Eu a revirarei, e ela não será mais, até que venha aquele de quem é o direito, e eu a darei a ele. E tu, ó filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor Deus acerca dos amonitas e acerca do seu opróbrio. Dize tu mesmo: a espada está desembainhada, para a matança está polida, para consumir por causa do brilho. Enquanto eles veem a vaidade para ti, enquanto eles adivinham mentira para ti, para te trazerem nos pescoços daqueles que estão mortos, dos perversos cujo dia é chegado, quando sua iniquidade terá um fim. Eu farei com que ela volte para sua bainha, julgar-te-ei no mesmo lugar onde foste criado, na terra da tua natividade. E eu derramarei a minha indignação sobre ti, assoprarei contra ti no fogo da minha ira, e entregar-te-ei na mão dos homens brutais e habilidosos para destruir. Tu serás combustível para o fogo, teu sangue estará no meio da terra, tu não serás mais lembrado, porque eu, o Senhor, o disse.